Estamos de volta. Vou bater esse papo com vocês aqui enquanto eu organizo os pratos aqui de casa. Tem muito prato para lavar. Quando eu comecei a gravar esses vídeos aqui, eu tinha me proposto a gravar um vídeo por semana. Mas, há uns 3, 4 vídeos atrás, eu acho que era final de agosto, eu falei pra vocês que a situação no trabalho não estava nada boa, que eu estava sem projeto e etc, etc, etc. E aí, o que acontece é que eu ainda estou sem projeto. E agora, parece que a minha consultoria, né, que eu trabalho para uma consultoria, eles, pelo fato de eu estar sem projeto, eles parecem que querem me punir agora, né? Enquanto eu estava num projeto que estava gerando lucro, estava tudo muito bom, né? Uma relação maravilhosa. A partir do momento que eu parei de estar num projeto, agora eu sou a pior pessoa do mundo, aparentemente, né? Mas eu acho que com todo mundo é assim, né? Isso não é uma exclusividade comigo, né? Tem outro rapaz que entrou na empresa agora e ele está tendo que ir também na mesma rotina que eu. Por que eu estou falando isso, né? Porque eu tinha me proposto a gravar um vídeo por semana, geralmente às segundas. Mas agora a empresa está me forçando a ir para o escritório 4 dias por semana, totalmente sem necessidade, porque eu não estou fazendo nada lá. E aí agora eles querem que eu vá 4 dias por semana, até eu arrumar um cliente, né? E aí eu passo para o regime do cliente. Se o cliente for home office, fica home office. Se for 2 vezes na semana, vai 2 vezes na semana. Vocês já entenderam, né? E aí basicamente é isso. E aí por conta disso eu não tô conseguindo gravar os vídeos, né? Como eu queria. Não tô tendo tempo. Não estou tendo tempo de ficar nem em casa. Mas é isso. Tô praticamente um mês sem gravar vídeo aqui pro canal. Mas é isso mesmo. Isso é uma coisa que me fez refletir bastante, assim. Isso é uma coisa que é uma realidade, né? Mas nem sempre a gente está consciente da realidade, né? Quando você é empregado, quando você trabalha para alguém, você sempre está nessa relação de que quem paga manda, né? O cara diz como você tem que fazer seu trabalho, em que momento, onde, tudo. E eu confesso para vocês que essa implicância, né, de me fazer ir presencial para o escritório, acho que vai ter muita gente que vai dizer que eu estou exagerando, né, que ter que ir para o escritório é reclamar de barriga cheia, né. Até certo ponto até acredito que seja mesmo, mas para mim que estava acostumado a trabalhar remoto, ter que ir presencial, especialmente quando não tem necessidade, deu um hit na minha cabeça. Foi um negócio que me incomodou muito, muito mesmo. Bom, vamos fazer os updates, né? Hoje é dia 26 de setembro, eu tô gravando esse vídeo hoje. Vou tentar postar ele hoje ainda, né? Não sei se vai dar tempo. Já recebi o salário de setembro. O de outubro, né, do mês passado, conforme eu tinha dito pra vocês, que aqui eu geralmente recebo sempre eu recebo no mesmo mês, né? Então, no final do mês eu tô recebendo o salário do próprio mês. E como aqui não tem cartão de crédito, né? Virtualmente não existe cartão de crédito, então você tem que viver com o dinheiro que você tem na mão, né? E aí, praticamente não teve mudanças nenhuma nos meus dinheiros, né? Desculpe o barulho, mas é porque eu tô lavando os pratos aqui. Tô organizando para começar a lavar os pratos. Tem uma metodologia para fazer isso. Então, praticamente não teve alteração, né? O dinheiro que tinha ficado guardado na conta da Nubank tá lá, tem mais ou menos o mesmo valor, acho que é uns 8 mil e pouco. O dinheiro que sobrou na minha conta em euro, depois que meus pais voltaram pro Brasil, né? Que eu tinha separado o meu dinheiro pra gente poder curtir por aqui, serviu basicamente pra gente sobreviver, né? Depois que eles foram embora, a gente teve uma vida aqui ainda, então, mesmo que não parecesse, né? Mas
Aí foi alimentação, transporte, eu tô tendo que ir pro escritório presencialmente, então aumentou meus custos. Tô gastando mais com transporte agora, né? Que eu tenho uma moto, para quem não sabe. E aí eu tô tendo que abastecer mais vezes, né? Basicamente acho que tô abastecendo uma vez a cada 15 dias, um negócio desse. E aí cada abastecida dá uns 13 euros, 14 euros, depende do quanto que eu andei. Mas é basicamente isso, um tanque dá uns 13, 14 euros e um tanque dá mais ou menos uma semana ou duas, depende do quanto eu andar, né? Depende da mão também, depende de muita coisa, a moto varia muito o consumo, mas a moto ainda assim ela é muito mais econômica do que o transporte público, não tem como, é muito mais rápido e muito mais barato. Eu tenho a opção aqui de pegar transporte público individual, avulso, então a cada transporte que eu pegar eu pago, e aí para ônibus é 2 euros por passagem, e aí para eu ir para o trabalho e voltar daria 4 euros se eu for de ônibus. Tem a opção do metrô, ou do metro, como eles chamam aqui, e aí eu pagaria 1,60 eu acho por trecho, daria 3,20, né, por dia. E de moto, a minha moto ela faz 30 km por litro. Eu tenho tudo anotado, eu tenho todos os registros de consumo, de tudo da moto. E ela faz 28, 29, 30. É por volta disso. E o meu trabalho fica a 12 km daqui. Então 12, 12, 24, né? Se quiser arredondar a conta, não é isso, né? Mas por baixo assim, a cada dia de trabalho é 1 litro de combustível, né? Não é isso, a moto usa menos combustível do que isso. Mas aí, um litro de combustível aqui, né, de gasolina, dá mais ou menos 1,70, que é metade do que eu gastaria se eu fosse de metrô. Então a moto é muito, muito econômica. E também tem o seguinte, tem outra coisa. O trânsito aqui para carro, para quem vai de carro, é terrível. Terrível. É coisa assim, se você for de carro daqui para o meu trabalho, que dá mais ou menos uns 12 quilômetros, você vai levar uns 40 minutos de carro. Fácil, 40, uma hora. Se você for de moto, você vai levar 15 minutos. É cronometrado. O tempo de eu sair daqui, subir na moto, que a moto ainda deixa estacionada distante, até eu chegar lá, estacionar e subir no prédio, é 20 minutos. Então é muito, muito mais rápido. Eu economizo muito tempo. Então eu posso sair daqui faltando 20 minutos para o horário de trabalho, né? Eu posso sair mais tarde de casa, não preciso sair tão cedo. E na hora de voltar também eu chego muito mais cedo em casa. Então vale muito mais a pena. Então, moto é um adianto muito bom. Pelo menos aqui onde eu moro faz muito sentido ter uma moto ao invés de andar de transporte público. É muito mais barato. Se eu soubesse, inclusive, tinha comprado uma moto antes. Mas enfim, né? E aí eu tô num dilema agora, né? Que é como a gente vai voltar pro Brasil, a gente também precisa conversar sobre isso. Eu preciso vender a moto, né? Só que a gente vai embora pro Brasil inicialmente em janeiro ou no máximo final de fevereiro. E aí, como é que fica, né? Se eu vender a moto, eu vou ter que ir de transporte público. Aí vou perder mais tempo ainda me deslocando para o trabalho. A menos que o meu trabalho me arranje um cliente 100% remoto e aí eu fico trabalhando de casa e aí esse problema não existiria, né? Mas hoje a realidade é essa, eu preciso ir para o escritório, atualmente está sendo 4 dias por semana, e inclusive esse é o motivo pelo qual não estou conseguindo gravar meus vídeos, e a moto me ajuda demais, assim, é incrível. Se eu tivesse que ir de ônibus ou de carro, estaria muito mais estressado do que eu tô hoje, pode confiar. Então a moto tá me ajudando muito, 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 muito. Mas é isso. E aí é esse o motivo que a gente não tava
tava sumido aqui, né? Não tava tendo tempo de gravar vídeo. E outra coisa também que a gente precisa falar eu já comecei a falar, né? O dinheiro da conta que tava lá no Nubank, tem mais ou menos uns 8 mil e pouco, tá lá a mesma coisa. Esse mês rendeu aproximadamente uns 80 e poucos reais. Só esse mês, né? Depois dos descontos e etc. E antes de eu receber, né, que eu já recebi o salário desse mês, mas antes de eu receber, eu cheguei até o fim do mês com mais ou menos uns 60 euros na conta portuguesa e mais uns 60 euros na conta da Wise, né, que eu tenho uma conta da Wise também para poder converter dinheiro. Então a gente pode dizer que sobrou isso, né, do mês. O mês ainda não acabou. Provavelmente a gente vai gastar um pouquinho desse dinheiro. Na verdade, eu já comecei a gastar, né? Ainda não paguei a maior parte das coisas. Está faltando pagar o aluguel, né? Que é 1.093 euros. Tem a conta do celular, mas eu já paguei a minha parte na celebração, né? Para quem não lembra, a gente vai fazer a nossa celebração do casamento ano que vem. Então, todo mês a minha esposa, mês passado ela não pôde, né? Mas todo mês a minha esposa paga a maior parte do salário dela, vai para isso. E eu contribuo com mais um pouquinho. E as contas aqui da casa, né? Fica tudo comigo. Aluguel, comida, transporte, lazer, tudo aqui é comigo. E ela vai pagando a celebração do lado de lá. E eu tô tentando juntar dinheiro justamente porque essa é a nossa saga, né? Que a gente vai tentar dar entrada num lugar da gente, né, pra gente ter onde morar quando a gente for pro Brasil. E inclusive isso é uma coisa que tá me estressando, né, porque quando a gente for pro Brasil, basicamente, pelo jeito que a coisa vai agora, eu vou perder minha fonte de renda, né. E antes a minha ideia era que eu ia continuar um tempinho trabalhando remotamente para uma empresa daqui recebendo em euro, né. Então eu achava que dava pra gente ir recebendo, convertia em euro, terminava de pagar tudo, ainda sobrava uma graninha para poder fazer a celebração e dar entrada na nossa casa, né? Mas pelo jeito que as coisas estão andando, na situação atual, acho que isso não vai rolar. Não vai rolar mesmo, porque a empresa está com muita implicância e eu acho que se eu pisar fora de Portugal e não for presencialmente, ela vai dizer que eu abandonei o trabalho e vai me demitir por justa causa. Mas isso vai ser assunto para o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Como eu falei, né, a gente está na trajetória aí de pagar a nossa celebração e a gente vai dar entrada na nossa casa também, né? Essa é a saga, a gente está juntando dinheiro para poder dar entrada no nosso imóvel, né? Que a gente ainda não sabe como é que vai ser, mas vai ser no Brasil. E a gente muito em breve vai estar voltando para o Brasil, ano que vem agora. Assim que puder, a gente já vai estar voltando. Então, se você quiser acompanhar essa saga, se inscreve no canal, deixa seu like, que aí quando eu lançar vídeos novos você vai ser notificado, tá bom? É isso aí. Um abração e até a próxima.